Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa terceira aula teórica junto à disciplina de reprodução animal e inseminação artificial. E nesta aula nós conversaremos a respeito dos hormônios reprodutivos. Então, vocês já viram anteriormente a gametogênese masculina e feminina, ou seja, como que ocorre o desenvolvimento folicular na fêmea e todo o processo para a produção de espermatozoide no macho. Agora eu pergunto para vocês, mas como que isso inicia? Qual que é o estímulo que determina o início, a ocorrência desses eventos? Então, tudo isso é controlado por meio de hormônios que permite a comunicação do sistema nervoso central com o sistema endócrino. Então, no sistema nervoso central, nós teremos hipotálamo e hipófise se comunicando através da produção de hormônios, e os hormônios produzidos no sistema nervoso central vão controlar, no caso da reprodução, os eventos que ocorrerão nas gônadas, que nós temos os ovários nas fêmeas, os testículos no macho. Então, esse mecanismo de comunicação hormonal entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, mais especificamente as gônadas, no que diz respeito ao sistema reprodutor, envolve o mecanismo de retroalimentação, ou também conhecido como feedback, que pode ser positivo ou negativo. Então, nós temos representados aqui nesta imagem o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, o hipotálamo vai produzir determinados hormônios que vão controlar a secreção de outros hormônios pela hipófise. Esses hormônios vão cair na corrente sanguínea, indo determinar os eventos que vão ocorrer nas gônadas. Então, os ovários na fêmea, os testículos no macho. A nível ovariano e testicular, também vão ocorrer a produção de novos hormônios, de outros hormônios que vão cair na corrente sanguínea e controlar a secreção de outros hormônios pelo hipotálamo e a hipófise, constituindo assim esse mecanismo de feedback ou retroalimentação, que pode ser positivo quando ele estimula a secreção de um hormônio, ou negativo quando ele inibe a secreção de um hormônio. Então, nós temos dois tipos de alça. A alça longa, que corresponde justamente à comunicação das gônadas com o sistema nervoso central, e a alça curta, que corresponde à comunicação do hipotálamo com a hipófise, que trata-se então de uma resposta mais rápida. Então, ao longo desta aula, eu vou apresentar para vocês quais são os principais hormônios secretados pelo hipotálamo, pela hipófise, pelo ovário e pelo testículo, que estão implicados, portanto, no controle dos eventos relacionados à reprodução. Então, antes de nós conversarmos a respeito dos hormônios reprodutivos, eu vou apresentar para vocês as estruturas que constituem o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, a começar pelo hipotálamo. O hipotálamo corresponde a uma pequena área que ocorre no interior do cérebro, mais especificamente no diencéfalo, estando implicado no controle de toda a endocrinologia do nosso organismo, ou seja, é ele que vai determinar a homeostase corporal. Então, como vocês podem ver nesta imagem ilustrativa, a área em verde corresponde ao hipotálamo. E logo abaixo do hipotálamo, apresentando uma conexão neural e também vascular com o hipotálamo, nós temos a hipófise, que também é conhecida como glândula pituitária. Então, o hipotálamo, ele atua diretamente, ele age diretamente na hipófise e indiretamente nas demais glândulas, que constituem, que ocorrem no organismo humano ou animal. Lembrando que o hipotálamo ele vai ser constituído por diversos núcleos hipotalâmicos, Então, o que são os núcleos? São acúmulos de corpos celulares de neurônios, e esses núcleos estarão implicados em funções específicas. O hipotálamo, então, ele vai controlar o sistema endócrino através da secreção de neurohormônios, que correspondem aos hormônios liberadores de hormônios. Então, o hipotálamo, ele secreta inúmeros neurohormônios. No que diz respeito ao controle da reprodução,
nós temos em especial o GNRH, que corresponde ao hormônio liberador de gonadotrofina. Então, esse GNRH produzido pelo hipotálamo vai atuar na hipófise, estimulando, portanto, a produção de gonadotrofinas. Nós temos duas gonadotrofinas produzidas pela hipófise, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. E como o próprio nome já diz, o que é uma gonadotrofina? Do grego, trofo significa algo que tem afinidade por alguma coisa, né? Então, gonadotrofina correspondem aos hormônios que têm afinidade que irão atuar nas gônadas. Então, FSH e LH produzidos pela hipófise sob estímulo do GNRH, que é produzido pelo hipotálamo, vão atuar nas gônadas. Além disso, o hipotálamo, no que diz respeito à reprodução, produz dois importantes fatores, que são os fatores liberadores e inibidores de prolactina. Esses fatores vão atuar também a nível da adenopófise, estimulando a secreção de prolactina. Vale ressaltar também que o hipotálamo produz um outro hormônio conhecido como ocitocina, que fica armazenado na neurohipófise, sendo lançado para a corrente sanguínea em momentos específicos. Então, é através da secreção destes hormônios que o hipotálamo consegue regular todas as atividades praticamente que ocorrem no organismo do corpo animal, determinando a homeostase corporal. Então, o hipotálamo que vai controlar apetite, sede, emoções, o ciclo ou ritmo circadiano, que corresponde a todas as atividades que ocorrem num período de 24 horas, envolvendo as horas de sono e as horas de atividade, controla também a temperatura corporal e a atividade sexual, que vai ser o nosso enfoque ao longo desta aula. Agora, a hipófise, também conhecida como glândula pituitária, corresponde a uma glândula endócrina que fica alojada numa estrutura óssea conhecida como célula turca ou célula túrcica na base do cérebro. A gente deve recordar que a hipófise ela encontra-se em íntimo contato com o hipotálamo através da presença de fibras nervosas e de vasos sanguíneos que estabelecem então uma conexão neural e vascular entre hipotálamo e hipófise. Então, as funções da hipófise são controladas pelo hipotálamo. A hipófise, anatomicamente, ela é dividida em duas partes. Nós temos a hipófise anterior, também conhecida como adenohipófise, e a hipófise posterior, também conhecida como neurohipófise. A adenohipófise ou hipófise anterior, ela tem função secretora, ou seja, ela vai produzir determinados hormônios que serão lançados na corrente sanguínea, indo controlar a função de outras glândulas. Então, quais são os principais hormônios, secretados pela adenohipófise que têm uma relação com a reprodução? Nós já vimos anteriormente o FSH e LH, que são gonadotrofinas. Temos também o GH, que corresponde ao hormônio de crescimento, e a prolactina. Já a neurohipófise ou hipófise posterior, ela não tem essa função secretora. Na realidade, ela está implicada apenas no armazenamento de hormônios produzidos pelo hipotálamo, a exemplo da ocitocina. Então, lembrando que todas essas funções da hipófise são controladas diretamente pelo hipotálamo. E por último, constituindo o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, nós temos as gônadas, que correspondem às glândulas sexuais cujas funções são controladas pelos hormônios hipofisários. Então, na fêmea, nós temos o ovário, então, que é uma glândula sexual com função exócrina e endócrina, como nós já vimos na nossa primeira aula, e é no ovário, então, que vai ocorrer o desenvolvimento folicular, controlado por esse mecanismo de retroalimentação positiva, negativa, no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. E no macho nós temos os testículos, cuja espermatogênese no seu interior vai ocorrer sob controle também dos hormônios hipofisários por meio desse mecanismo de retroalimentação. Lembrando que os testículos também correspondem a glândulas sexuais com ação tanto endócrina quanto exócrina.
Bom, então até aqui nós já vimos em detalhes as estruturas que constituem o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mas antes da gente começar a conversar em detalhes a respeito dos hormônios reprodutivos, eu pergunto para vocês: vocês sabem qual é a diferença entre hormônio proteico e hormônio esteroide? Bom, vocês sabem que hormônios correspondem a substâncias químicas que são produzidas por glândulas endócrinas e lançados na corrente sanguínea, indo atuar em órgãos-alvos específicos. No entanto, de acordo com a constituição deste hormônio, ou seja, o tipo deste hormônio, vai determinar o seu mecanismo de ação, a sua biodisponibilidade, a sua meia-vida. Por isso é importante a gente entender o que é um hormônio proteico, o que é um hormônio esteroide e quais são os hormônios implicados na reprodução que são proteicos e que são esteroides. Bom, então vamos lá. O hormônio proteico, conforme o próprio nome já diz, ele é constituído por aminoácidos e, portanto, ele é hidrossolúvel. Então, o hormônio proteico ele consegue transitar livremente na corrente sanguínea sem a necessidade de carreadores. Mas, apesar disso, ele não consegue ultrapassar a membrana plasmática. Então, para induzir a célula-alvo a gerar uma resposta em função de determinado estímulo por meio da ação de um hormônio proteico, esse hormônio proteico vai se ligar a receptores que existem na membrana plasmática e isso vai desencadear uma reação em cascata, reações químicas, fazendo então com que a célula responda a este estímulo. Diferente, portanto, do mecanismo de ação do hormônio esteroide. O hormônio esteroide ele é derivado do colesterol, então ele é lipossolúvel e, consequentemente, hidrofóbico. Então, o hormônio esteroide ele não consegue transitar livremente na corrente sanguínea. Ele necessita se ligar a proteínas plasmáticas que atuam como carreadores. No entanto, por ser lipossolúvel, esses hormônios esteroides eles conseguem atravessar facilmente a membrana plasmática, indo então modular a transcrição gênica, né? Então ele vai atuar a nível nuclear na célula-alvo, né? Para que essa célula responda a determinado estímulo. Então, conforme vocês podem observar, representado de maneira resumida nesta imagem ilustrativa. Aí vocês vão me questionar, o hormônio proteico é constituído por aminoácidos, tá ok, beleza, mas e o hormônio esteroide? Como que ocorre essa conversão do colesterol em hormônio esteroide? Bom, essa conversão vai ocorrer no interior de glândulas específicas do corpo animal. Então, vai ocorrer no interior das glândulas suprarrenais, ou também conhecida como adrenais, e das gônadas. E essa conversão vai se dar por meio de inúmeras reações enzimáticas. Então, inicialmente, o colesterol vai ser convertido em progesterona. Essa progesterona pode ser lançada na corrente sanguínea, indo exercer a sua ação em células-alvo específicas, ou ela pode servir de substrato para a formação de outros hormônios, que no caso das glândulas suprarrenais, nós teremos a aldosterona, que é um hormônio implicado na manutenção da pressão sanguínea e também implicado na regulação da diurese a nível renal, ou também servir de substrato para a produção do cortisol no interior da adrenal, que corresponde ao hormônio secretado em situações de estresse para garantir a homeostase corporal. Além disso, essa progesterona ela também pode servir de substrato para a produção de um andrógeno, que é a androstenediona. Essa androstenediona ela também pode ser lançada na corrente sanguínea, ainda exercer sua ação sobre células-alvo, ou ela também pode servir como substrato para a produção de outros hormônios esteroides, que é o caso da testosterona e estradiol. Então, no interior das gônadas, nós teremos a conversão direta da androstenediona em testosterona ou dela em estradiol. Além disso, nós também podemos ter uma conversão de testosterona em estradiol. Lembrando que a fêmea, na fêmea, né, nós teremos uma maior conversão dessa androstenediona em estradiol. Mas na fêmea ainda vai existir baixos níveis de testosterona. Essa presença de testosterona na fêmea ela é essencial também para garantir um equilíbrio, uma homeostase corporal. E da mesma forma no macho, grande proporção dessa androstenediona será convertida em testosterona, mas nós também teremos uma pequena conversão em estradiol para a manutenção da homeostase corporal.
No macho, parte dessa testosterona ainda, ela é convertida em dihidrotestosterona, que corresponde ao andrógeno mais potente. Então, essa conversão do colesterol em testosterona e estradiol vai ocorrer, então, no interior das gônadas, no testículo, no caso dos machos, e nos ovários, no caso das fêmeas. Nos testículos, em especial no interior das células de Leydig, que vai ocorrer a produção da testosterona. E nos ovários, essa conversão vai ocorrer em especial nas células da granulosa, células foliculares e células da teca, né, no interior das quais vai ocorrer o processo da esteroidogênese para a produção do hormônio esteroide, no caso estradiol. Então aqui eu inseri um quadro resumindo as principais características, diferenças entre o hormônio proteico e o hormônio esteroide. Então o hormônio proteico ele é constituído por aminoácidos e, portanto, hidrossolúvel, e devido a isso ele consegue circular livremente na corrente sanguínea sem a necessidade de carreadores. Já o hormônio esteroide, ele é lipossolúvel, então ele é produzido a partir do colesterol e, portanto, ele vai ser hidrofóbico, então ele não consegue circular livremente na corrente sanguínea. O hormônio esteroide ele precisa se ligar a carreadores, a proteínas plasmáticas para conseguir circular na corrente sanguínea. Ainda devido à lipossolubilidade, os hormônios esteroides conseguem atravessar mais facilmente a membrana plasmática, indo atuar, portanto, a nível nuclear das células-alvo, determinando a sua resposta a determinado estímulo por meio de alteração no processo de transcrição gênica. Já os hormônios proteicos, eles não têm essa capacidade de atravessar a membrana plasmática e se ligam a receptores presentes nessa membrana plasmática para estimular a célula-alvo a gerar uma resposta a determinado estímulo. Ainda devido a essa característica de lipossolubilidade, os hormônios esteroides não permanecem estocados no interior das suas células de origem, porque conforme eles vão sendo produzidos, eles vão ultrapassando a membrana plasmática e caindo na corrente sanguínea. Devido a isso, a disponibilidade desses hormônios esteroides é menor, ela é mais lenta, né? Porque eles precisam ser produzidos para serem lançados na corrente sanguínea toda vez que o organismo, na realidade, precisa desse hormônio. Diferentemente do hormônio proteico, que ele consegue ser estocado no interior das células de origem, então sempre que a célula precisa desse hormônio, eles são lançados em grande quantidade na corrente sanguínea. Além disso, os hormônios proteicos apresentam uma ação e uma degradação mais rápida, porque o fato deles estarem livres na corrente sanguínea permitem que eles exerçam sua ação de maneira mais rápida, mas também que sejam mais prontamente destruídos. Então, os hormônios proteicos apresentam uma meia-vida mais curta, enquanto que os hormônios esteroides, por estarem ligados a carreadores, né, vão apresentar um mecanismo de ação mais lento e, consequentemente, vão ser mais lentamente destruídos, então vão apresentar uma meia-vida mais longa. Então, consequentemente, os hormônios proteicos geram uma resposta mais rápida, porque eles se ligam a receptores, a membrana plasmática, induzindo uma cascata de reação química, e a partir disso a célula-alvo gera uma resposta a determinado estímulo, enquanto que a resposta, em virtude da ação do hormônio esteroide, ela vai ser mais lenta, porque o hormônio esteroide ele vai se ligar a receptores lá na membrana nuclear, vai promover uma alteração do processo de transcrição gênica para que a célula gere uma resposta em função de determinado estímulo. Então essas são as principais diferenças estruturais em termos de mecanismo de ação, em termos de disponibilidade e meia-vida, né, e destruição entre o hormônio proteico e o hormônio esteroide. E quais são, então, os hormônios reprodutivos que são classificados como proteicos e quais são os hormônios reprodutivos esteroides? Então, hormônios reprodutivos proteicos, nós temos o GnRH, LH, FSH, ocitocina e prolactina, que são produzidos então ali no hipotálamo e hipófise, enquanto que como hormônios esteroides nós temos a testosterona, estrógeno e progesterona, que são produzidos em especial pela gônada, né? E nós temos ainda na placenta, no caso da fêmea, uma certa produção também de progesterona em algumas espécies.
E sabendo disso, a partir de agora nós conversaremos a respeito dos hormônios reprodutivos, hipotalâmicos, adenohipofisários, neurohipofisários, esteroides gonadais, proteicos gonadais, endometriais e gestacionais. A começar então pelos hormônios hipotalâmicos. Então, o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, corresponde a um dos principais hormônios hipotalâmicos implicados no controle da função reprodutiva. A sua secreção pelo hipotálamo é regulada pelos níveis de estrógeno e progesterona circulantes, e esse GnRH produzido pelo hipotálamo vai atuar na adenopófise, regulando a secreção, a liberação de FSH e LH. Por se tratar de um hormônio proteico, o GnRH apresenta uma disponibilidade, uma meia-vida muito curta, de apenas 7 a 12 minutos, e ele vai ser liberado pelo hipotálamo de maneira pulsátil. E é a frequência de secreção do GnRH pelo hipotálamo que vai determinar qual hormônio será mais secretado pela adenopófise. Então, durante a fase folicular, quando nós temos altos níveis de estrógeno circulante, em especial próximo ao momento da ovulação, né, onde nós temos altos níveis de estrógeno e baixos níveis de progesterona, isso intensifica a pulsatilidade, a frequência de secreção do GnRH. Esse aumento da pulsatilidade de secreção do GnRH pelo hipotálamo vai determinar uma maior secreção de LH pela hipófise. E durante a fase luteal, quando nós temos baixos níveis de estrógeno e altos níveis de progesterona, isso faz com que a secreção de GnRH ocorra numa frequência menor e, consequentemente, isso determina uma maior secreção de FSH pela hipófise. Então, é desta forma, de acordo com a frequência de secreção do GnRH pelo hipotálamo, que a hipófise vai secretar mais ou menos FSH ou LH, né? De acordo então com a fase do ciclo estral em que a fêmea se encontra. Assim, conhecendo suas características e mecanismo de ação, foram desenvolvidos inúmeros análogos que correspondem a substâncias químicas com ação agonista, ou seja, com ação similar ao do GnRH. Essas substâncias elas podem ser utilizadas, empregadas em associação a protocolos de ATF, ou para sincronização do éstro, ou para indução do cio, ou até mesmo para induzir a luteinização quando aplicada após a inseminação artificial, uma vez que ela induz a formação de corpos lúteos acessórios. No entanto, a ação destes agonistas depende muito do momento do ciclo estral em que estes análogos são aplicados, lembrando que, por exemplo, para a indução da ovulação é necessário haver um folículo pré-ovulatório que já apresente receptores para LH e baixos níveis de progesterona. Caso contrário, sobre altos níveis de progesterona não ocorrerá a ovulação induzida por qualquer análogo de GnRH. Além disso, o uso contínuo desses análogos na forma de implante também pode resultar em supressão dos receptores para GnRH na hipófise, levando então a um efeito contraceptivo, que é o que seria desejado na realidade em pequenos animais. No entanto, gente, o uso desses análogos nós discutiremos melhor numa aula específica sobre manipulação do ciclo estral. E a ocitocina é um hormônio hipotalâmico ou neurohipofisário? Bom, como nós já vimos anteriormente, a neurohipófise ela não está implicada na secreção de hormônios, mas sim no seu armazenamento. Então, a ocitocina é um hormônio hipotalâmico e nós conversaremos a partir de agora sobre ela. Essa ocitocina hipotalâmica, portanto, ela é produzida no hipotálamo e armazenada na neurohipófise, sendo lançada para a corrente sanguínea em momentos específicos. Então, a ocitocina ela vai apresentar receptores no útero, na glândula mamária e também no sistema límbico. No útero, a ocitocina vai estimular a contratilidade uterina tanto durante o cio quanto durante o parto.
No cio, o que acontece? Durante a fase folicular, mais especificamente próximo à ovulação, ocorre um aumento nos níveis de estrógeno e isso estimula não somente a maior secreção de ocitocina, como também a expressão de receptores para a ocitocina no miométrio. E quando a ocitocina se liga aos seus receptores específicos no útero, ela aumenta a contratilidade uterina. E no cio, esse aumento da contratilidade uterina é interessante para favorecer o transporte, a passagem dos espermatozoides pelo sistema reprodutor feminino em direção à ampola do oviduto para a fecundação. Já durante o parto, o que acontece é que o canal do parto, né, então constituído pela cérvix, fundo da vagina, vestíbulo da vagina, esse canal do parto ele é extremamente inervado por fibras nervosas sensoriais. Então, durante o parto, quando o feto começa a se insinuar nesse canal, esse estímulo é captado por essas fibras nervosas sensoriais, o que induz uma maior secreção de ocitocina que, ao se ligar aos seus receptores específicos no útero, promove a contração uterina, auxiliando, favorecendo a expulsão do feto. Nós sabemos também que a ocitocina ela atua nas glândulas mamárias, promovendo a ejeção do leite. A secreção da ocitocina ela é também estimulada pelo reflexo de sucção, ou seja, estímulos táteis, visuais que ocorrem durante a amamentação, né, por exemplo, do bezerro. Então, durante a sucção ou até mesmo durante a ordenha, estimula uma maior secreção de ocitocina através da produção de opioides endógenos. Essa ocitocina ela se liga aos seus receptores específicos nas células mioepiteliais que constituem a glândula mamária, estimulando assim uma maior ejeção de leite pela glândula mamária. Vale ressaltar também que ocorrem receptores para a ocitocina no sistema límbico. Neste sistema, o hipotálamo integra esse sistema e ele está implicado no controle de sensações e prazer. E é por isso que a ocitocina também é considerada um hormônio do prazer. Aqui uma informação importante. Nas fêmeas, além da ocitocina de origem hipotalâmica, também ocorre a ocitocina de origem ovariana, que é secretada mais especificamente pelo corpo lúteo. Então, após a ovulação, ocorre a formação do corpo lúteo no ovário, que passa a secretar progesterona. Na ausência da fecundação, ou seja, na ausência de um embrião no interior do útero, o nível de progesterona não se mantém constante, começa a ocorrer um aumento dos níveis de estrógeno e nós já vimos anteriormente que o estrógeno regula positivamente a expressão de receptores para a ocitocina no útero. Aí o corpo lúteo passa a secretar ocitocina, essa ocitocina se liga aos seus receptores específicos no útero e desencadeia uma série de reações que culmina com a produção da prostaglandina, ou seja, a PGF2-alfa, que então irá promover a luteólise, ou seja, a lise do corpo lúteo. Agora, existem alguns agentes que são inibidores da ação da ocitocina. Dentre eles nós temos a progesterona, que promove um downregulation dos receptores para a ocitocina no útero, por exemplo, ou seja, ela regula negativamente a expressão de receptores para a ocitocina no útero, preservando, garantindo a manutenção da gestação, além, por exemplo, da adrenalina, que é produzida em situações de estresse e também atua como um agente inibidor à ação da ocitocina. Agora eu pergunto para vocês, e no macho também ocorre a produção de ocitocina? Sim, então no macho, além da ocitocina de origem hipotalâmica, também temos ocitocina que é produzida tanto pelo testículo como pelo epidídimo e pela próstata. No macho não se sabe ao certo qual que é a função em específico da ocitocina, mas é reconhecida a sua importância nos mecanismos de ereção, protusão e, em especial, na ejaculação, devido à sua participação na contratilidade do epidídimo, dos túbulos seminíferos e também da próstata. Acredita-se que a ocitocina também está implicada na qualidade do ejaculado. Evidências indicam que ela está diretamente relacionada com uma maior concentração espermática no ejaculado e também ela está relacionada com comportamento sexual, ou seja, com uma maior libido e também com comportamento menos agressivo, uma vez que alguns estudos demonstram que existe uma relação entre a secreção de ocitocina e a secreção de testosterona.